Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, do dia 30 de novembro de 2020, né, que é hoje, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com isso aqui, ó, campanha de conscientização. Eita, que o slide... Aê, agora sim! E onde é que a gente tá? Que página que é, tia? Olha o Fofonildo aí, mais uma vez, dando pra gente as informações. Página 62. Na página 62, a gente vai ver um anúncio, né? Porque a gente já entendeu que campanha de conscientização precisa de um anúncio, precisa de uma imagem que vai ser divulgada nas redes sociais, não é assim? Nas aulas anteriores, a gente viu a campanha Leia para uma Criança. E agora a gente vai ver essa campanha aqui, ó, na página 62. Olha que legal. Aqui nesse quadradinho é muito interessante a gente dar uma explorada. Ó. A mudança de hábito começa com todos nós. Olha aí. Então, essa aqui é uma campanha de conscientização de mudança de hábito. Tá vendo? Ó, mudança de hábito. E aqui a gente vê um homem, né, carregando uma sacola reutilizável, né? E aí a sacolinha dizendo, né, agora eu vou e volto das compras com você. E aqui diz, lembre sempre de usar sua sacola reutilizável. Você cuida do meio ambiente e ainda ganha vantagens nos supermercados até o dia 11 de novembro. Olha aí que interessante. Tá vendo? A gente tem aqui um homem segurando uma sacolinha branca, outro homem segurando aqui uma sacolinha azul, tá vendo? E no nosso livro, a imagem que nós temos é essa daqui, ó, de uma mulher segurando uma sacolinha vermelha. Tá vendo que essa campanha foi feita para todos os gêneros, para homens e mulheres? Tá vendo? Então é uma campanha que ela é feita não somente para as mulheres que vão às compras, mas para os homens também. Agora, uma coisa que eu achei interessante aqui, ó, nessa imagem, é que foi utilizado um modelo, né, negro, né? Por que será que houve essa diferenciação? Por que será que a gente tem, então, 3 versões deste anúncio? Você já parou para pensar? A gente tem aqui uma mulher branca, né, segurando a sacola, mas aqui a gente também tem um homem negro, né, segurando a sacola, né? Porque hoje em dia, realmente nós precisamos cada vez mais diminuir essa questão aí do preconceito racial, da segregação racial, né? O que é segregação, tia? É separação, né? Geralmente as pessoas não têm uma convivência muito grande com modelos negros na mídia, né? Nas televisões. Hoje está bem melhor, claro, com certeza. Mas antigamente você não via com muita frequência modelos negros, né? Mulheres e homens negros na mídia. E hoje a mídia está fazendo toda essa diferença, está colocando realmente em vista, né, em visão, em foco essa questão racial, então utilizando muito mais modelos negros, certo? Então tá aqui a nossa imagem que a gente vai explorar, que está aí na sua página 62. Então, perguntas que eu gostaria de fazer para você nesse momento, enquanto você assiste essa aulinha aqui, né? Você já sabe o motivo, porque a gente está estudando hoje pelo YouTube. Então, olha só. Por que é que estão sendo realizadas nesse momento aqui uma campanha de reutilização de sacolas? Por que é que essa campanha tem esse selinho aqui, ó, da sacola, ó, mudança de hábito, que a mudança de hábito começa com todos nós? Por que será? Lembra da nossa última aulinha de português? Nós exploramos esse tema aqui, ó. Eu vou voltar lá atrás, né? Nessa atividade aqui, ó. Lembra que a gente fez essa atividade da conversação dirigida? Pois é, o que a gente abordou nessa atividade? A gente abordou justamente os maus tratos, né, com a natureza, né? Foi essa atividade aqui, ó, que a gente trabalhou com vocês, ó, tá vendo? Olha aí, ó. Os maus tratos com a natureza, o meio ambiente, né? Olha essa daqui, ó. A gente viu um vídeo, né, vendo como que as tartarugas sofriam, né, por conta aí do plástico, né? Porque eles não têm, os animaizinhos não entendem que isso daí é prejudicial para a saúde, então eles pensam que é alimento, né?
Olha essa daqui, lembra que a gente mostrou essa imagem para vocês? Olha, tadinho da bichinha. Olha aqui, ó, como ficou o casquinho dela, né? Então, o que acontece? Se nós reutilizarmos a questão do plástico, né? Se a gente utilizar outros tipos de materiais, como por exemplo o tecido, a sacola de papel, por exemplo, né? Que ela é muito mais fácil de ser reciclada, né? A gente pode ter uma diminuição da contaminação dos ambientes marinhos, né? Então, quando a gente vai ao supermercado, é muito comum a gente trazer sacolas plásticas. E o plástico, ele vai ser descartado e vai demorar muito tempo para ser decomposto pelo meio ambiente. E isso pode gerar algum tipo de sofrimento para a natureza, né? Para os animais, para a vegetação em si. Então, uma campanha realizada com o objetivo de você utilizar uma sacola de tecido, uma sacola de pano, além dela ser maior, dela ser mais resistente, ela é reutilizável. Então, isso é muito interessante, a gente realmente começar a ter essa mudança de entendimento. Em vez da gente utilizar tanto saco plástico, tanto plástico em nossa vida, a gente pode começar a usar cada vez menos plástico, né? Mas vamos para nossas atividades? Eu vou fazer cada uma delas com vocês nesse momento. E aí, se você quiser voltar ou adiantar o vídeo, fique à vontade, tá bom? Mas é interessante que você assista a aula todinha. Lembrando que hoje nós ainda vamos ter aula de inglês e música com o tio Laílson a partir das 9h30 da manhã. Então, não fique atrasando aí as suas atividades, tá certo? Hoje nós vamos fazer as atividades até a página 64, tá bom? E as nossas páginas de casa serão então aqui... não, a gente vai até 67, perdão. A gente vai até a página 67 e a página 68 a 69 é para casa, tá bom? Elas serão para casa. Então vamos lá. Aqui na nossa primeira análise está assim, ó, que gênero textual é esse? Qual é o gênero que nós estamos estudando? Eu vou dar uma dica para você bem grandona aqui, olha aqui, ó. Qual é o gênero textual que a gente está estudando? Olha o nome dele aqui, campanha de conscientização. Então, aqui nós estamos vendo um anúncio, tá vendo aqui em cima, ó? Anúncio de uma campanha de conscientização. Então, esse é o gênero que nós estamos estudando. É o anúncio, né, da campanha de conscientização. Deixa eu ver se aqui eu consigo colocar essa respostinha para você. Deixa eu ampliar aqui para você, tá bom? Então, aqui, ó, nós estamos estudando, então, um gênero textual que chama-se anúncio de campanha de conscientização, ok? É isso aqui que nós estamos estudando nesse momento. E na questão 2, está perguntando assim, onde é comum encontrar esse texto? O texto desse gênero, onde é que é comum a gente encontrar? Se você fosse uma pessoa que estivesse lendo esse anúncio aqui, onde seria comum você encontrar esse anúncio, né? Bom, se é um anúncio, eu penso que deve ser colocado no lugar onde o maior número de pessoas possível possa se deparar com ele, né? Então, a ideia é que a gente coloque sempre em lugar de grande circulação de pessoas, em lugares públicos, certo? Então, é isso que nós vamos colocar. Nós vamos colocar que sempre esse anúncio vai ser encontrado em lugares públicos, certo? Lugares públicos com grande circulação de pessoas, é isso? Grande circulação de pessoas. Às vezes, nós podemos ver também em jornais e revistas, não é isso? Ou até na internet. A gente também consegue ver. Eu, por exemplo, encontrei na internet esse anúncio, né? E o que essa imagem que a gente está vendo aqui, ó, o que essa imagem aqui, ela retrata para cada um de nós? Aqui, você vai registrar com as suas palavras, tá certo? Então, coloque aqui, ó,
com as suas palavras o que essa imagem aqui representa para você, tá bom? Então, quando você estiver respondendo aqui a questão 4, coloque para você o que essa imagem retrata. Você pode colocar assim, você pode colocar que você está vendo uma mulher com uma sacola reutilizável, né? Que é um material que é recomendado, né, para o uso de sacolas recicláveis. Você pode colocar, por exemplo, as vantagens, né? É vantajoso porque ele não vai ser descartado. O plástico, ele demora muitos anos para ser decomposto pela natureza, né? E assim, você também pode falar a respeito da carinha feliz que você está vendo aqui na imagem, né? Ó, essa carinha feliz da imagem, né? Você pode falar a respeito dessa frase aqui, ó, quando for às compras não se esqueça de mim, que é a sacolinha, né? Entrando em uma situação de conversação aí com a gente. Então, a número 4 é pessoal, é sua resposta, você quem vai colocar aqui de acordo com o que você entendeu, certo? Você vai colocar aqui na resposta 4 o que é que essa imagem retrata para você, o que você compreende dessa campanha de conscientização, tá bom? E indo mais adiante, aqui já na página 63, ainda no exercício 5, a gente vê assim, ó, no texto lemos, a mudança de hábito começa com todos nós. Que hábito? Que hábito é esse que o texto está se referindo? Né? Que hábito é esse que o texto está sugerindo? Bom, o texto está falando, né, da mudança de hábito de utilizar sacolas plásticas, né? E a gente precisa, então, entrar numa mudança de hábito, numa mudança de mente, para que a gente possa escolher sacolas que possam ser utilizadas mais de uma vez. Não é isso? Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. O texto sugere que mudemos o hábito de utilizar sacolas plásticas, certo? Substituindo-as, né? Substituindo-as por sacolas reutilizáveis, certo? E assim fica muito bom a nossa respostinha, tá certo? Então, aqui a campanha, ela tem o objetivo de mudar a nossa maneira, né, de pensar, da gente utilizar sacolas que não sejam plásticas, porque a gente vai prejudicar o meio ambiente, sim, com certeza. Na hora da gente descartar, a gente acaba prejudicando o meio ambiente. Na pergunta 6, tá assim, ó, você vai reler agora a frase que acompanha a sacola, que acompanha a imagem da sacola. Aqui diz assim, ó, lembre sempre de usar uma sacola reutilizável. Tá vendo? Lembre sempre de usar uma sacola reutilizável, certo? Aí a pergunta B, aliás, cadê a pergunta A, por falar nisso? Tá aqui, muito bem. A pergunta A diz assim, ó, por que as pessoas precisam ser lembradas de usar sacolas reutilizáveis? Por que elas precisam ser sempre lembradas disso? Né? Por quê? Porque, como a gente está falando de campanha de conscientização, a gente está falando a respeito de uma campanha de mudança de hábito. Então, por que as pessoas precisam ser lembradas de usar sacolas reutilizáveis? Porque elas estão habituadas, né? Elas têm o hábito de usar sacolas plásticas. Né? Porque o supermercado já entrega, sempre está lá disponível, né? Então elas vão acabar sempre se esquecendo de usar uma sacola reutilizável, porque ela sabe que quando ela chega lá no mercado vai ter sacola plástica para ela trazer para casa. Então, a nossa resposta vai ficar assim, ó, porque estão habituadas a usar sacolas plásticas, né, que são entregues pelos supermercados. Aí você fala, tia, mas então quer dizer que os supermercados estão fazendo algo que é errado? Então, não é que é algo que é errado, mas é como a gente está vendo aqui, é algo que precisa ser
novamente reeducado, né? A gente precisa de uma reeducação, né? Não é só os supermercados que dão sacolas plásticas, mas todos os estabelecimentos, farmácia, padaria, loja de cosméticos, loja de roupas, a gente tem todo um mecanismo na sociedade brasileira que já nos dão esse tipo de, entre aspas, conforto, né? Todo mundo vai vender com uma sacolinha plástica. Então, não são só os supermercados, tá bom? Mas o supermercado, vamos dizer assim, que é um comércio que a gente vai muito mais vezes, então, por isso, uma sacola grande para trazer o produto que a gente vai comprar no supermercado, né? É um comércio que a gente vai mais de uma vez no mês, com certeza, né? Então, continuando aqui a nossa resposta, né? E por isso, né? Ó, por isso é separado, tá? Por isso, tá? Por isso, elas se esquecem, as pessoas se esquecem de levar suas próprias sacolas. Pronto. Então, não é só o supermercado, né? A gente tem que pensar nisso também. Não é só o supermercado, tá bom? Mas aqui embaixo, na letra B, tá assim. Como essa mensagem, aliás, perdão, como essa mensagem é reforçada na imagem. Vamos olhar aqui a imagem, ó. Lembre sempre de usar sua sacola reutilizável. Como é que essa imagem, né, ela reforça, ela traz pra gente esse entendimento, né? Você tá vendo que tem aqui um balãozinho, ó? Tem um balão aqui, como se a sacola estivesse falando com você, né, ó? Quando for às compras, não se esqueça de mim. Pois é, essa imagem é reforçada dessa maneira, tá? Então, essa imagem, ela vai ser reforçada justamente pela utilização do balão de diálogo, né? Então, a gente vai colocar aí, ó, pela utilização do balão de diálogo, né? Do balão de diálogo, que, vou colocar assim, que dá a impressão de que a sacola está falando conosco, certo? Então, a impressão que dá é que a sacola ela tem vida e que aí ela fica conversando com a gente para a gente poder, né, se lembrar de levar a sacola aí no supermercado, né? Então, lembre-se de você também aí ajudar a sua família a levar sacolinhas aí para o supermercado, tá bom? Sacola reutilizável, tá bom? Ah, mas a minha mãe não tem. Não tem problema. Assim que vocês tiverem como, já tem sacolas reutilizáveis sendo vendidas também no supermercado. Isso aí é uma boa para a gente economizar o plástico. Aí você diz assim, mas o plástico a gente utiliza para jogar o lixo fora, né? A gente reutiliza a sacola plástica para jogar o lixo fora. Ok, isso é importante também, a gente saber descartar bem o lixo, isso é muito importante e a gente precisa realmente saber como fazer o descarte do lixo. O que nós estamos falando aqui justamente é sobre a utilização exagerada, né? Existem muitas pessoas que utilizam plástico de uma maneira muito exagerada e a gente acaba que descartando de qualquer forma. Então, é uma campanha de conscientização para a mudança de hábito. Nós não estamos aqui deflagrando nenhum tipo de ameaça ou até mesmo julgamento sobre ninguém que utiliza. Não é questão disso. Aqui está no livro e nós estamos estudando esse tipo de assunto dessa melhor maneira que a gente está colocando para vocês. Então, não é que é errado a gente utilizar o plástico, mas a gente sabe que o plástico, ele é um material que vai demorar muito tempo para ser ali decomposto pelo meio ambiente e por isso a gente precisa tratar do assunto de uma maneira bem mais tranquila, bem mais assim, a mudar realmente de hábito, tá bom? Bom, aqui na letra C tem uma pergunta assim, qual é o sentido dessa frase, né? Olha só, vamos aqui observar novamente essa frase aqui é do balãozinho, ó. Quando for às compras, não se esqueça de mim. Olha aqui essa daqui, ó. Lembre sempre de usar sua sacola reutilizável. Tá vendo, ó? Se você for observar nessas duas frases, nós temos verbos no imperativo. Ó, não se esqueça de mim. Isso aqui é uma ordem. Tá vendo? Ó, não se esqueça de mim.
Olha aqui embaixo, ó, lembre sempre. São duas ordens, tá vendo? Ou dois pedidos, certo? Então você pode perceber que os dois verbos das duas frases aqui, ó, não se esqueça e lembre sempre. São duas expressões de ordem, de comando, de pedido. Não é isso? Ok. Então aqui tá perguntando qual é o sentido dessa frase, né? O sentido dessa frase é que justamente é um pedido ou uma ordem, né? Então a gente coloca assim, ó, é um pedido, ó, é um pedido ou ordem, certo? Por quê? Porque está em que modo? Em que modo verbal que está colocado mesmo? Está no indicativo? Está no subjuntivo? Ou está no imperativo? Né? Olha aqui a frasezinha de novo, ó. Quando for às compras, não se esqueça de mim. Ó, não se esqueça, viu? Ó, não se esqueça. Lembre sempre, ó, lembre sempre. Então tá no quê? Tá dando uma ordem. Quando é uma ordem, a gente diz que está no. Diga aí bem alto, para todo mundo ouvir. Isso, está no imperativo. Então a gente coloca aqui, ó, no imperativo. Tá bom? E qual que é o sujeito dessa ação? O sujeito dessa ação aqui é a sacola? É a mulher? Ou é o pronome você, se referindo ao leitor? Vamos observar aqui mais uma vez. Ó, quando for às compras, não se esqueça de mim. Lembre sempre de usar a sua sacola reutilizável. O sujeito nessas duas frases, ele não está aparecendo. Você não está conseguindo ver ele aí. Então a gente chama isso de sujeito oculto. O sujeito não está aparecendo aqui, ó. Quando for às compras, não se esqueça de mim. Quem? Você tem que perguntar sempre assim. Para você descobrir quem é o sujeito da oração, você sempre tem que perguntar quem? Quem, quando for às compras, não deve se esquecer da sacola? Quem? Aqui na segunda frase, ó. Quem deve sempre se lembrar de usar a sacola reutilizável? Quem? É a sacola que tem que se lembrar? É a sacola? Será? É a sacola? É a mulher? Ou é você que está lendo o anúncio? Claro, com certeza que é você. Você que está lendo o anúncio, né? Porque a sacola e a modelo, né, estão ali compondo o anúncio, né? Então, o que você percebe com isso? Que nem sempre o sujeito ele está expresso na oração. Tá vendo aqui embaixo, ó, dizendo? Nem sempre o sujeito está expresso na oração. Ao contrário, muitas vezes ele será oculto, tá? Então, como sujeito oculto, muitas vezes você não estará vendo ele na oração. Por exemplo, aqui, ó. Lembre sempre de usar sua sacola reutilizável. Se você for colocar o sujeito aqui no começo, você deve colocar e você lembre-se sempre de usar sua sacola reutilizável. Quando você for às compras, não se esqueça de mim. Tá vendo? Então o texto está sendo falado para você, que é leitor, eu que sou a leitora do anúncio, certo? A próxima atividade aqui, né, ainda na página 64, está assim. Qual a relação da imagem com a frase quando for às compras, não se esqueça de mim? Qual é a relação da imagem com a frase? Olha aqui a imagem e a frase juntas, ó. Que relacionamento a gente vê? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver a imagem com essa frase aqui, ó? Essa imagem que você está vendo com essa frase. O que isso tem a ver? Que relação que tem uma com a outra? O que tem a ver? É simples. Se você for observar, a imagem, né, que a gente está vendo aqui é uma sacola reutilizável, não é? E ela foi confeccionada justamente com essa carinha, com esse sorriso, para dar o quê? Uma personificação na sacola. O que é personificar? A gente estudou isso, né? Quando a gente estava falando a respeito ali dos poemas. Lembra quando a gente estudou o poema da pedra? E aí a gente via no poema da pedra que a pedra pensava, que a pedra falava, né? Ou seja, o que é personificar? Personificar é você dar ações de pessoas, ações que somente pessoas fazem,
para objetos inanimados, objetos que não têm vida. Então, no caso aqui, a sacola não tem vida, mas foi dado olhos e boca para dar uma personificação, para dar a ideia de que ela se comunica. E aí foi criado aqui um balãozinho de texto, né, um balãozinho de diálogo, como se ela estivesse falando. Então, isso daí é uma personificação da imagem. Então, a imagem ela vai ser um exemplo de sacola reutilizável, sim, mas que por ela meio que se comunicar com você, né, dá a impressão de que é para que você realmente se lembre. Ela vai estar te fazendo um lembrete para que você não se esqueça de utilizá-la. Então, o que tem a ver a imagem com a frase? Tem a ver que a figura foi personificada para que você tenha a ideia de que ela realmente se comunica com você, né? Então, nós vamos colocar essa resposta aqui. Perdi meu balãozinho de escrito. Vamos lá de novo. Então, a gente vai colocar assim, ó, a imagem é um exemplo, certo? Um exemplo de uma sacola, de uma sacola reutilizável. Tem sempre que se lembrar disso, de colocar que ela é reutilizável, tá bom? Que não deve ser esquecida. Que não deve ser esquecida. Por isso, a imagem é um exemplo de uma sacola reutilizável que não deve ser esquecida. Por isso, ela tem uma personificação clara para a interação do usuário, da pessoa que vai usar, certo? Porque a gente viu que tem homens também que usam, né? Aí você fala, tia, ficou muita coisa escrita. Faz bem pequenininho para você poder conseguir escrever bem direitinho aí, tá bom? Então, ó, a imagem, ela é um exemplo de sacola reutilizável que não deve ser esquecida. Por isso, ela tem uma personificação clara para interagir com o usuário, né? Com a pessoa que vai utilizar a nossa sacolinha, tá bom? Aí para você anotar essa respostinha, que você dá um pause, né? Dá um pause aí no vídeo. Toda vez que você precisar fazer as anotações, você dá um pause no vídeo, tá bom? E aí a gente segue pra frente. Aqui na letrinha B, tá assim, ó, como é que é a expressão do rosto da sacolinha, né? Como é que é a expressãozinha do rosto da sacola? É uma sacola que tá triste? É uma sacola que tá feliz? Olha aqui, ó. Como é que é? Ela tá feliz, né? Ela tá com bom humor, ela tá num clima bem legal, né? Então, é isso que a gente vai colocar aqui, né? Ela tem, né? É uma expressão de alegria, felicidade, né? E simpatia. É uma pessoinha, né? A sacola foi feita como se fosse uma pessoinha. E, claro, vocês sabem, a sacola ela não tem essas expressões, mas como ela foi personificada, então dá a impressão de que ela até está falando com a gente, né? E aqui, qual que é o objetivo desse cartaz, né? Todo cartaz, todo anúncio, ele é feito com um objetivo. Ele primeiramente vai utilizar, em sua grande maioria, verbos na condição do modo imperativo. Serão poucas coisas escritas para você poder assimilar melhor a informação, e uma imagem que a gente chama de uma imagem de impacto, uma imagem que vai fazer você gravar o assunto que está sendo tratado, né? Então, qual que é o objetivo desse cartaz? Então, o objetivo é incentivar, já que é uma campanha de conscientização, né? Incentivar a população a utilizar recursos alternativos como uma sacola reutilizável para não prejudicar o meio ambiente. Ambiente, certo? Então, o objetivo é incentivar a população a utilizar recursos alternativos
alternativos. Olha a tia Paty comendo R aqui. Alternativos, como uma sacola reutilizável, para não... Ó, comi o R aqui de novo. Para não prejudicar o meio ambiente, certo? Então, aqui estão as respostinhas da página 64. Esse foi o tema de campanha de conscientização, tá bom? Então, quando a gente estiver trabalhando esse tema, que a gente ainda vai ver esse tema ainda mais uma aulinha, a gente volta a discutir sobre esse assunto para eu sentir o que vocês compreenderam, o que vocês acham de interessante, certo? Nesse tema, a gente ainda vai fazer uma discussão ainda a respeito desses fatores, tá bom? Agora, a gente vai para uma segunda parte da nossa aula, tá bom? Que é uma parte onde a gente vai trabalhar um pouquinho de gramática, tá certo? A gente vai trabalhar a questão aí da formação das palavras. Ainda aqui no livro de português, tá? Assim que você terminar aqui a página 64, a gente vai vir para cá, ó, para a página 65. Olha o Fofonildo aqui nos ajudando, né? Para a gente entender aonde que a gente está. Ainda falando sobre campanha de conscientização, tá bom? A gente ainda não saiu desse tema, que nem eu falei para vocês, a gente ainda vai ter mais uma aulinha sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre gramática, tá? Vamos falar sobre formação de palavras, observando o prefixo e o sufixo das palavras. A tia Paty já explicou para vocês anteriormente o que é prefixo, o que é sufixo, mas eu vou reexplicar de novo, tá? Então, aqui a gente vai ter uma palavra, que a gente vai trabalhar essa palavra agora no comecinho da nossa aula, tá? A gente vai utilizar a palavra reutilizável, tá? Reutilizável. Essa palavra reutilizável, ela vai ter um prefixo e um sufixo. Prefixo é o que está antes da palavra, do radical da palavra. E sufixo é a palavra que está depois do radical da palavra. Ou seja, todas as palavras, elas possuem um radical. E desse radical a gente pode criar várias outras palavras derivadas. Então, a partir desse momento que você já sabe o que é uma palavra, uma palavra que é derivada, que é a palavra que a gente vai formar a partir do radical, a gente vai ver o que é uma palavra radical, o que é o radical de uma palavra. Por exemplo, na palavra reutilizável, a gente separa ela em 3 partes. Reutilizável. A gente tem a palavra central, que vai ser aqui o nosso radical, que é a palavra útil. Tá? O que é útil? Útil é algo que pode ser usado. Então, aqui a gente tem o radical. O radical da palavra é útil. Útil é algo que pode ser usado. Se eu coloco reútil, significa que eu posso repetir o uso, eu posso usar de novo. Então, repetir, né? Repetir, reutilizar, né? Então, recompor, né? Compor de novo. Reprovar, é ter que passar por prova mais uma vez, né? Recompensar, é ter que compensar de novo. Então, o prefixo re, ele vai dar a entender que eu tenho que fazer de novo. Então, reútil, reusar, usar de novo. Agora, eu tenho a palavra ável, que é o sufixo, né? Ável significa, assim, possibilidade de praticar ou sofrer uma ação. Ou seja, eu vou ter que usar de novo, fazendo uma ação se tornar possível, se tornar realizável, certo? Então, ó, reutilizável significa que é algo que eu vou poder usar de novo com uma espécie de uma atitude já bem organizada. Então, o prefixo, ele é o elemento que vai ser colocado na frente da palavra. E o sufixo vai ser o elemento que vai ser colocado depois, no final de uma palavra. Então, as novas palavras que surgem com o acréscimo do sufixo ou do prefixo têm uma relação de sentido com a palavra a qual foram anexados. O que é anexar? Anexar é juntar, é colocar, é embutir, certo? Então, quando a gente utiliza essa palavra aqui, ó, reutilizável, eu estou utilizando uma palavra que ela tem prefixo e sufixo, certo? Mas aqui a gente vai colocar agora o significado da palavra
Reutilizável. O que significa a palavra reutilizável? Reutilizável é aquilo que pode ser utilizado novamente. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Aquilo que pode ser utilizado novamente, certo? Então, tudo que pode ser utilizado novamente será, então, reutilizável, tá bom? Então, reutilizável. Re é o prefixo, útil é o radical, ável é o nosso sufixo, certo? Continuando aqui, ó, na página 65, no exercício 2, nós vamos assinalar as palavras que contêm prefixo, tá bom? Nesse exercício 2 aqui, somente as palavras que possuem prefixo. O que é o prefixo? Prefixo é uma palavrinha que ela vai ser anexada no começo de uma palavra, tá bom? Então, a gente vai observar aqui, eu vou deixar o meu xizinho aqui, ó, já no jeito, para a gente poder pegar ele e poder utilizar sempre que a gente precisar, tá bom? Por exemplo, a palavra amigo. Amigo não tem prefixo, tá? Amigo não tem prefixo, tá? Mas e inimigo? Inimigo. O que é inimigo? Inimigo é aquele que não é amigo. Então, ele é colocado um prefixo aqui no início da palavra para você diferenciar da palavra radical. Amigo, amigo. Amigo é radical, né? Inimigo é uma palavra que tem um prefixo. E como seria uma palavra com um sufixo? Por exemplo, amigável, né? Eu tenho a palavra amigo, que é o radical, e o ável, né? Que é a ação de ser amigo, né? Então, aqui, inimigo é o prefixo. Reler. Reler. Ler é o hábito de você fazer a leitura, tornar a leitura possível. Reler. Ler de novo. Então, a gente tem aqui um prefixo. Reler. Ler de novo. Incapaz. Incapaz. A palavra capaz, ela é o meu radical. Incapaz é o que não é capaz, é que nem inimigo. Inimigo é o que não é amigo, então incapaz, né? É o fato de não ser capaz, né? Eu sou incapaz de cometer tal ato, né? Então, incapaz. Desleal. 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 A palavra leal fala de lealdade, né? Desleal é aquele que não é leal, né? Então, aqui também tem um prefixo, certo? Infeliz. Ó, infeliz. Infeliz. Significa o fato de você não ser feliz, porque a palavra feliz é um radical. Então, infeliz significa não ser feliz. Ó, até agora, vamos observar aqui os prefixos que a gente está observando. Ó. Infeliz, inimigo, incapaz. Percebeu que essas três palavras começam com in? Ó, incapaz, inimigo e infeliz. Tá vendo? Ó, então, in é um dos prefixos que são utilizados para compor as palavras. E des também é um prefixo muito utilizado para compor aí as palavras, tá bom? Felicidade. Felicidade não tem prefixo. Felicidade tem sufixo, porque se feliz é o meu radical, felicidade, né, é o sufixo. Prever. 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 Eu estou vendo. Ver é o radical. Ver. Prever. O que é prever? É você tentar enxergar antes algo que está para acontecer. Você não sabe o que vai acontecer, mas você pode prever o que vai acontecer. Você pode tentar acertar. Você pode tentar adivinhar o que vai acontecer. Então, prever é tentar antecipar uma situação antes de vê-la. Então, prever, certo? Ó, descolorir, descolorir, descolorir. Lembra que eu falei para vocês aqui do desleal? Então, eu tenho colorir. Colorir é dar cor a alguma coisa, né? Então, descolorir. Eu estou tirando a cor. Desleal é não ser leal. Descolorir é não ter cor, certo? Então, a gente coloca aqui, ó, descolorir. O prefixo des. Tá vendo aqui, ó?
prefixo des, igual desleal, descolorir. Mudança. Mudança não tem prefixo. Hipermercado. Hipermercado. Eu tenho aqui um mercado. Mercado eu sei o que é, um lugar onde eu vou comprar alguma coisa. Hipermercado. Hiper da ideia de grande. Então, hipermercado, um mercado bem grandão. Né? Então, hipermercado. É igualmente supermercado. Né? Supermercado é um mercado grande. Hipermercado, um mercado maior ainda. Né? E jornal. Jornal não tem prefixo. Tá bom? Então, até agora a gente está assim no exercício 2. Agora, no exercício 3, a gente vai assinalar as palavras que contêm sufixo. Agora é sufixo e não mais prefixo, tá? Sufixo, certo? Sufixos são as palavras que vão vir depois do nosso radical. Então, aqui a gente assinalou primeiramente o prefixo, as palavras que tem antes do radical. Agora a gente vai assinalar o sufixo, as palavras que vêm depois do radical. Então, vamos lá, ó. Marinheiro, marinheiro, marinheiro. O marinheiro é o cara que trabalha no mar. Então, eu tenho aqui a palavra mar, certo? Mar. Marinheiro. O que vem depois, nheiro? Nheiro é uma função, uma profissão. A gente tem engenheiro, marinheiro, né? O que termina em ista também, né? Dentista. A gente também vai ter, então, aí um sufixo de profissão ou de ocupação, de cargo, de atividade, de função, né? Então, marinheiro, a palavra oficial aqui, né, como radical é mar, e o dinheiro, né, fica sendo, então, o sufixo, certo? Aqui, ó, agora aqui a gente tem felicidade, eu já dei o spoiler aqui no outro exercício, né? Felicidade. O prefixo aqui, aliás, prefixo não tem. O sufixo aqui é o dade. Por quê? Porque aqui feliz é o radical. Feliz, eu sou feliz, né? Então, o que termina com ad, né? Dade, felicidade, vai ser então aí o sufixo dade. Da mesma forma aqui em crueldade, né? Algo cruel, algo que é realmente terrível, né? Cruel, crueldade. Dade vai ser o sufixo, né? De cruel. Cruel, tudo que termina em ad, dade, né? Vai ser uma questão aí de ação, né? Enquanto que cruel e feliz são adjetivos, quando a gente acrescenta o sufixo dade, se torna o quê? Se torna uma questão de atitude, de algo que foi feito, né? Então, isso aí foi uma crueldade, né, que fizeram. A cadeirinha, né? Cadeirinha, a palavra cadeirinha tem aqui também um sufixo. Aliás, não tem prefixo, perdão. Cadeira é o nosso radical. Cadeira é o radical. O inha vai ser o sufixo, né? Que é a questão de diminutivos, né? Então, pode ser inha ou inho, né? Todo diminutivo, né? Casinha, pequenininha, né? Tudo que for de sufixo com inha vai implicar a questão do diminutivo, né? Falei do dentista, olha ele aqui, né? Dente vai ser o meu radical. Dente, a palavra dente é radical. E a palavra ista diz respeito à profissão da pessoa que toma conta dos dentes, que cuida dos dentes, né? Então, o dentista, certo? Então, ista, todas as palavras que terminam com ista, você vai ter, então, ali um sufixo. Por exemplo, surfista, né? Motorista, ginecologista, que mais que tem? Essas palavras que terminam com ista, tá bom? Mania a gente não tem, né? Mania não tem sufixo. Cadeira também não tem sufixo. Cadeira é um radical. Pôr do sol também não tem aqui sufixo. Sombrinha, lembra que eu falei aqui da cadeirinha? As palavrinhas terminam com inha. Terminou com inha, a gente vai ter então aqui um sufixo, tá bom? Sufixo. Infeliz, né? Infeliz não temos sufixo, a gente tem só prefixo, tá bom? Então, infeliz, a gente não tem
um sufixo, a gente tem só o prefixo. Dublagem, dublagem, dublagem. Dublar é o verbo, né? Dublagem é aquilo que você faz ao fato de você colocar sua voz em cima de um outro vídeo, né? Você dublou aquele vídeo, né? Então, dublagem, que termina com agem, né? Também pode ser, né? A gente pode colocar aqui plumagem, né? Que vem de pluma, de pena, né? Então, a gente também pode ter o agem como sufixo. E lembrança, lembrança também tem sufixo. Por quê? Porque o prefixo, aliás, prefixo não, o radical é lembrar. O radical é lembrar, lembrar. E aí o ansa é o sufixo, né? Então a gente pode falar de esperança, né? Então a gente tem aqui também o sufixo com o finalzinho ansa. Então geralmente o sufixo pode ser assim, ó, com o finalzinho de dade, inha ou inho, inheiro ou inheira, dentista, netista, ansa, agem. Então esses finaizinhos de palavras aqui vão mostrar pra gente quais são os sufixos. Então, no exercício 2, a gente tem os prefixos e no exercício 3, a gente tem os sufixos, tá bom? E a nossa última página de hoje é essa daqui. Deixa eu ver até onde a gente vai. Cadê? Estamos aqui. Palavras compostas, tá bom? Gente, o que é uma palavra composta? É uma palavra que a gente vai ter sempre escrita como uma única palavra, mas elas vão ter geralmente duas palavras para formar uma única ideia, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui várias palavras, olha, arco-íris, cachorro-quente, guarda-roupa, pé de moleque, beija-flor, cavalo marinho, guarda-chuva, girassol, bem-me-quer, couve-flor, saca-rolhas e paraquedas. São palavras, né, que a gente pode perceber que muitas delas vão estar escritas com duas ou mais palavras, né? Então, quais são as características comuns que a gente pode descrever, que a gente vê entre elas? Todas elas, tendo ou não esse risquinho aqui no meio, que a gente chama de hífen, tendo esse hífen ou não, elas são palavras compostas. Por exemplo, o que é pé de moleque? Pé de moleque não é o pezinho da criança, pé de moleque é um doce, né? O que é bem me quer? É uma brincadeira que a gente vai despetalando ali, né? As florzinhas e brincando bem me quer, mal me quer, né? O que é paraquedas? É um objeto que serve para parar a queda, né? Os paraquedistas, quando saltam dos aviões, né? Eles puxam, né? Aquele paraquedas que é parar a queda, para a queda não machucar eles, né? Então, qual que é a característica principal que a gente vai encontrar, então, na formação destas palavras? Se você for observador e se você observar mesmo com bastante cuidado, você vai perceber que todas as palavras, elas são compostas de duas ou mais palavras, né? Então, é isso que você vai registrar aqui, ó. São palavras formadas pela união de duas ou mais palavras, né? Fusão pela união das suas palavras. Eu tenho então as palavras compostas, mais ou menos assim, certo? Bom, mas agora, aqui na página 66, né? Nós vamos ler aqui então mais um pouquinho, mas vamos observar aqui outras palavrinhas, tá bom? Que estão aqui, ó. Olha só essas palavras aqui, ó. Pedra mais mais óleo vai ser igual a petróleo. Perna mais alta é igual a perna alta. Boca mais aberta é igual a boca aberta. Tá vendo? Essas palavras aqui, elas têm então uma mistura. Elas vão misturar. Duas ou mais palavras, elas vão misturar, tá? Essas palavras aqui, elas são formadas pela união então de outras palavras, né? Por que essas palavras aqui são diferentes dessas palavras que a gente viu aqui, ó? Tá vendo aqui? Por que você acha que essas palavras aqui, ó, são diferentes dessas aqui?
Ó, tá observando? Por que essas palavras aqui são diferentes? Bom, essas palavras aqui, elas são diferentes porque quando elas se juntam, elas fazem com que pelo menos uma das suas partes meio que sumam, né? A gente perde parte dessas palavras aqui. Enquanto que aqui, ó, a gente não perdeu nenhuma, ó. Arco-íris, cachorro quente, guarda-roupa, pé de moleque, bem me quer. Tá vendo? A gente não perdeu nenhuma parte das palavras. Nessa daqui, a gente perde as palavras. A gente perdeu aqui um pouco da pedra, a gente perdeu aqui um pouco do di, né? E ficou petróleo. A gente perdeu aqui, ó, perna alta, a gente perdeu um desses dois as aqui, ó. E boca aberta, ó. Boquiaberto, a gente perdeu um pouquinho. Então, o que a gente diz quando isso acontece? Isso a gente chama de justaposição, certo? Justaposição é o processo em que os elementos da composição de uma palavra, eles não vão sofrer nenhum tipo de alteração fonética, como essas daqui, ó. Essas aqui são justaposição. Não sofreram nenhum tipo de alteração fonética. O que é alteração fonética? Alteração em nenhum dos sons compostos dentro da palavra, tá bom? Mas a gente chama de aglutinação quando pelo menos um dos elementos formadores foram alterados. Eles sofreram algum tipo de alteração, ou na escrita ou na pronúncia, tá? Então, justaposição são essas palavras aqui. Não sofreram nenhum tipo de alteração, tá bom? E aglutinação são essas palavras aqui que sofreram algum tipo de alteração, ou em pelo menos, nem que seja um fonema, que seja, como no caso de perna alta, né? Perna alta a gente deveria dizer perna alta, né? Mas a gente tirou uma letra A e ficou perna alta. Então, a fonética sofre uma alteração na pronúncia, certo? Então, justaposição é quando não sofre nenhum tipo de alteração fonética e nem na escrita. E aglutinação é quando pelo menos um fonema, alguma coisa na palavra, a gente vai sofrer algum tipo de alteração, ou na fonética, na forma de falar, ou na forma de se escrever essa palavra, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai descobrir, então, algumas situações em aglutinação e justaposição. A palavra girassol, ela é formada por justaposição, certo? Que outras palavras sofreram o mesmo processo? Então, aqui é justaposição. Justaposição, a gente já sabe, são palavras que não sofreram nenhum tipo de alteração na sua pronúncia ou na sua escrita, tá bom? A gente vai assinalar aqui, então, o quê? Sobremesa e mal me quer ou baleia franca e planalto, né? Oi, bom dia, você também. Ai, meu Deus do céu, que agonia, que alegria. Bom dia, bom dia. Pronto. Não precisa me rasgar, não. Me rasgue toda, né? Já sabem qual que é? É sobremesa e mal me quer ou baleia franca e planalto? Qual dessas que você tá vendo aí que não sofreram nenhum tipo de alteração? Qual que é? Ah, vocês já sabem, né? Tudo bem. Vocês já sabem, então, o que é. Vou colocar aqui o X. Cadê? Pronto. Qual que é? Essa aqui, ó. Sobremesa e mal me quer. Por quê? Porque planalto sofreu aqui uma alteração, né? Plano alto, né? É um ambiente que é plano, mas que ao mesmo tempo é alto, né? Então, ele tem uma elevação, né? Então, plano alto sofreu uma alteração aqui, né? Então, tá certo. Então, a gente tem aqui sobremesa e mal me quer. Deixa eu dar bom dia aqui pro tio Robson. O tio Robson acordou agora. Dá beijinho aqui, tio Robson. Eu tô gravando as atividades com antecedência aqui pros meninos, viu? Bom dia. Dormiu bem? Uhum. Pronto. Aqui, na número 7, agora a gente tem as palavras vinagre e hidrelétrica, segunda-feira e pontapé, né? Vamos observar aqui o exercício, então. A palavra embora é formada por aglutinação. Sabia disso? Que são 3 palavras que vão formar a palavra embora em boa hora. Então, eu vou em boa hora, né? Eu vou em boa hora, vou embora.
né? Então as palavras geralmente elas são aglutinadas, né? Por quê? Porque a gente quer economizar, a gente quer falar de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil, né? Então agora a gente vai ver quais são as palavras que foram criadas ou formadas através de um processo de aglutinação. Vinagre e hidrelétrica ou segunda-feira e pontapé? Muito bem. A gente vai colocar aqui, ó, vinagre e hidrelétrica. Por quê? Vinagre, a palavra vinagre, ela vem do original de vinho, certo? Vinho, aqui no vinho é de vinho. Então a gente vai ter aqui uma aglutinação, tirou-se aqui a questão do vinho, né? E hidrelétrica, porque é a junção de duas palavras, hidro, que tem a ver com água, e elétrica, que tem a ver com energia elétrica. Então a gente junta tudo, fica hidrelétrica, mas era hidroelétrica. Mas junta tudo, fica hidrelétrica. Então aqui para vocês relembrarem, a gente vai voltar a falar disso na próxima aula, tá bom? A gente está falando sobre, então aqui, justaposição, palavras que se juntaram, mas que não sofreram nenhum tipo de alteração, seja na escrita ou na pronúncia, e aglutinação, palavras que ao serem unidas, ao se juntarem, elas vão sofrer alteração ou fonética, que é na maneira de falar, na pronúncia ou na escrita, tá bom? A página 67 do seu livro, a gente vai apenas fazer a leitura, porque ela tem a ver com as atividades de casa, tá bom? Você vai fazer a atividade 68, 69 em casa, através da compreensão desse texto. Então, eu vou ler junto com vocês, tá bom? Aqui diz assim: consumo consciente de embalagens. O que é isso? Consumo consciente de embalagens é pensar no meio ambiente, quando você está fazendo compras, e avaliar se as embalagens que está levando para casa junto com os produtos que adquiriu são mesmo necessárias ou feitas de materiais ambientalmente amigáveis. Que material reciclável, feito de fontes renováveis, fáceis de reciclar ou que possibilitem a sua reutilização. Então, esse aqui é o primeiro parágrafo, tá bom? Ó, esse aqui é o primeiro parágrafo, é o parágrafo número 1, tá bom? Continuando aqui, ó, na página 67. Ó, aqui nós vamos ler o segundo e o terceiro parágrafos, tá bom? Segundo parágrafo. Consumir embalagens de maneira consciente é evitar comprar produtos super embalados e, sempre que possível, dar preferências a bens não embalados, como, por exemplo, alimentos frescos. É pegar um guardanapo do porta-guardanapo em lugar de aceitar um que venha dentro de um saquinho de plástico. É evitar embalagens demais, do tipo caixinha dentro de um saquinho, dentro da sacola, dentro de um sacolão, que gera uma quantidade enorme de lixo. É levar sua sacola retornável para diminuir seu consumo de sacolas plásticas e pedir que o empacotador utilize toda a capacidade da sacolinha, além de exigir que o lojista ofereça sacolas resistentes dentro das especificações técnicas de qualidade. Agora eu vou ler o terceiro parágrafo. É também procurar comprar produtos em embalagens que tragam quantidades adequadas para a sua família. Por exemplo, se a sua família é grande, compre as bebidas nas embalagens maiores. Se for pequena, evite as embalagens grandes e, consequentemente, o desperdício. É saber que há diversos produtos que vêm concentrados, contendo apenas uma embalagem, o equivalente a muitas delas do produto normal. E não comprar embalagens descartáveis de refrigerantes e bebidas quando houver a possibilidade de comprá-la em vasilhames retornáveis. É preferir produtos que ofereçam a opção de refil e assim ajudar a economizar os recursos naturais na fabricação de novas embalagens. Continuando aqui, ó, vamos ler o quarto e o quinto parágrafo. O quarto parágrafo é esse aqui, ó. A geração de resíduos cresce com o aumento do consumo e as embalagens são o maior indicador desse crescimento. Quanto maior o consumo, maior a produção de embalagens. A embalagem é algo que você paga, leva para casa e joga fora. O consumo consciente de embalagens é levar em conta que toda embalagem que vai de carona em nossas compras tem um impacto na natureza,
seja na sua fabricação ou no seu descarte. Olhe em volta dos produtos, esse é o 5º parágrafo, tá? Olhe em volta dos produtos que você está comprando e pense: essa embalagem é a melhor alternativa para o meio ambiente? Procure saber mais sobre opções ambientalmente amigáveis e sobre o consumo consciente. Pratique, dê o exemplo, o planeta agradece. Então, esse textinho aqui, ele vai levar você a responder algumas questões em casa, tá? Primeiramente, pensando na questão do consumo, se já que nós estamos pagando por algo que nós vamos jogar fora, né, se vale a pena comprar tanto plástico assim. Então, é um texto que nós vamos voltar a ler e que a gente vai voltar a falar nesse assunto, tá certo? Então, aqui, ó, na página 68, vocês vão responder essas questões em casa, tá bom? Atividade de casa. Quem publicou esse texto, ó, a publicação está aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Bem aqui embaixo você consegue ver, ó, quem publicou esse texto, qual é o assunto do texto e quantos parágrafos tem esse texto. Você vai colocar o número, tá bom? Lá nos parágrafos, você vai contar quantos parágrafos tem. Já falei aqui quantos parágrafos tem, tá bom? Depois você vai responder essa daqui, ó. Vai observar esse pedacinho aqui do texto e responder segundo aquilo que você compreendeu, tá bom? É questão de interpretação textual. E aqui também, né, outro pedacinho onde você vai fazer realmente outra interpretação. Você vai circular os verbos no infinitivo, tá bom? Verbos no infinitivo são verbos que ainda não estão conjugados, tá bom? Palavras terminadas em ar, ou ir, certo? São palavras que não estão conjugadas. E aí você vai reescrever o trecho trocando do infinitivo para o imperativo. O imperativo são verbos que dão ordem. Faça, pegue, leia, né? São palavras que dão ordem, comando, pedido. E aqui na página 69, você vai ver que tem algumas estratégias do texto que são utilizadas para criar expectativas e, ao mesmo tempo, para refutar essas expectativas, né? Ou seja, colocar por terra, né? E surpreender você, leitor, né? Isso tudo para tornar o texto mais atraente, mais atrativo, né? Que informações que você viu no texto, né, que são expostas nos 3 primeiros parágrafos? Quais são as informações atraentes, as informações que vão trazer estratégias de leitura que estão colocadas nos 3 primeiros parágrafos? Você vai ler, interpretar e colocar aqui, tá bom? E a última parte, né? Você vai reler esse trecho aqui do texto e você vai responder as questões por interpretação. E a última questão, qual é o objetivo do último parágrafo, né? Se você quiser conversar com alguém, né, do grupo, lá do 5º ano B, você pode conversar e registrar aqui as suas informações, tá bom? E eu me despeço de vocês aqui, lembrando que hoje tem aulinha com o tio Lailson às 9h30 da manhã, não se esqueça disso, tá bom? Responda as suas atividades até a página 67, vai para a aulinha do tio Lailson, tá bom? E depois você vem fazer a página 68 e a página 69 em casa, depois da aulinha do tio Lailson, tá bom? Então, um beijinho para vocês, Deus abençoe. Amanhã a gente está aqui de volta para mais uma aulinha com vocês de matemática e de história, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Se tiver algum tipo de dúvida, pode mandar para mim que a gente vai conversando ali no privado, tá bom, pessoal? Beijinho, beijinho.